revela lá em Atos, capítulo 17, que após Paulo e alguns de seus amados companheiros saírem de Tessalônica, devido a uma grande perseguição que havia por parte dos religiosos, eles foram para Atenas. Ao chegarem em Atenas, Paulo ali ficou e aguardava os seus companheiros que haviam ficado para trás, como Timóteo e Silas, que haviam ficado em Tessalônica. Eles ficariam em Atenas. Durante o período em que Paulo ficou em Atenas, o coração dele se comoveu por ter visto a cidade tão entregue em idolatria, as práticas de idolatria, de cultos pagãos e cultos a Satanás. Como o coração de Paulo se angustiou, se entristeceu, Paulo saiu andando pela cidade e havia vários altares em Atenas, diversos altares. Atenas sempre foi uma cidade muito idólatra, né? Ou seja, ela não cultuava, não adorava o único verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Algo importante, quando você fala Deus, fale Deus, Criador dos céus e da terra, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque existem milhões de milhões de milhões de deuses na face da terra, né? E o que sucede é que naquele exato momento que Paulo caminhava, havia um altar, e nesse altar tinha um nome escrito ao Deus desconhecido. E Paulo, mantendo um diálogo, uma comunicação com muitos daquela cidade, descobriu que grandes feitos, grandes milagres e grandes maravilhas eram realizadas, maiores do que, muito maiores dessas maravilhas do que os demais deuses realizavam. E Paulo se inquietou e foi para a oração. Quando foi para a oração, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito poderoso da parte do Deus Criador dos céus e da terra, o revelou que ele, o Deus Criador, era o Deus que estava fazendo obras grandiosas e superiores a todos os deuses. E ali Paulo começou a ter uma comunicação com aquele povo e diz: amados, queridos irmãos antenenses, né? Esse altar foi levantado ao Deus Criador dos céus e da terra. Aí Paulo começou a falar acerca desse Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que durante a peregrinação do povo de Israel no Egito estava com ele. E Paulo começou a falar sobre os profetas, sobre os antigos testamentos, sobre os reis, juízes. E Paulo foi falando acerca das escrituras sagradas e dando respaldo bíblico para a realidade sublime do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Na terra, é importante, quando falarmos do Deus Criador, darmos respaldo, ou seja, termos base concreta, forte e sólida para a edificação daqueles que o ouvem e para que não haja nenhum argumento contrário. Ou seja, Paulo, com base nas escrituras sagradas, começou a apresentar aos de Atenas a importância do Deus exaltado, Deus Criador dos céus e da terra. Naquele exato momento, aquele altar não passa mais a ser desconhecido. E ali foi estabelecido um altar ao Deus Criador dos céus e da terra. E Deus começou a fazer uma obra grandiosa naquela cidade, em Atenas, uma cidade idólatra, profana, que denegria verdadeiramente a imagem do Deus Criador. E ali, na verdade, Deus estava fazendo coisas grandiosas e eles não sabiam que era o Deus Criador dos céus e da terra. E naquele exato momento, o reino de Deus começou a ser estabelecido em Atenas, né? O reino de Deus, a manifestação de Deus, e Deus começou a ser conhecido, o Deus Criador dos céus e da terra passou a ser conhecido do pessoal de Atenas. E ali Paulo, quando Silas chegou, Paulo se juntou aos demais irmãos, Timóteo chegou, se juntou a Paulo junto com Silas, e ali começaram a propagação do evangelho do reino de Deus, e vidas começaram a ser poderosamente abençoadas na cidade de Atenas, na Grécia.